Como foi que essa pessoa que vos fala leu um livro por dia durante 28 dias em fevereiro? Para quem acompanha o Valer um Livro sabe que eu fiz este desafio de ler um livro por dia. E quando eu digo um livro por dia, vocês vão ver aqui as capinhas todas e também tem a lista aqui embaixo na descrição. Não estou falando de livros que são pequenos e tampouco estou falando de livros que sejam gigantescos. Por exemplo, tive uma questão ali que fui ler no Kindle achando que era um livro pequeno, era um livro que tinha quase 1000 páginas, tive que fazer o quê? Tive que parar a leitura e ler outro porque eu sabia que eu não ia conseguir ler 1000 páginas em um dia. Tampouco eu consegui acompanhar todos os dias, né, certinho. Teve dias que eu li mais e teve dias que eu li menos, principalmente no final de semana, porque no final de semana a gente tá fazendo o quê? Assistindo Netflix, não é verdade? E aí a gente aproveita. De qualquer maneira, eu achei importante deixar isso claro para você que chegou aqui para entender como foi que eu li um livro por dia e como essa escolha foi feita. E, gente, antes de mais nada também, além de falar esses detalhes, eu quero deixar muito claro que não foi difícil. Eu achei que ia ser super difícil no começo, porque realmente parece assustador. Um livro por dia, meu Deus do céu, parece que eu vou enlouquecer e que eu só ia fazer isso. E nos primeiros dias, realmente, isso me deixou um pouco perturbada, porque eu ficava assim, eu preciso ler, mas eu também não sei se eu vou ter tanta energia para ler assim, mas também eu não sei se eu deveria fazer isso. E em momento nenhum eu incentivei as pessoas a fazerem isso, tá? Quero deixar muito claro. Foi um desafio que eu fiz para mim e que eu achei divertidíssimo e que inclusive quero fazer de novo. Talvez numa proporção um pouquinho menor. Por quê? Porque um dos pontos aí que eu quero compartilhar com vocês é que a primeira coisa que já foi um diferencial foi que eu me desafiei. E o ser humano gosta de um desafio, gente. Gosta de negócio. Tem uma parada que eu achava que só eu fazia e depois eu descobri que uma galera faz, que é apostar coisa consigo mesmo. Sabe, sei lá, você tem um micro-ondas na tua casa, aí você bota lá um negócio, aí você fala, se eu for até a sala e voltar, quando eu apertar, quando eu fazer pi, o que vai acontecer? Eu vou ganhar, sei lá, de ninguém, mas eu vou ganhar algo. Então, essas apostas que a gente faz com a gente mesmo, nós somos seres humanos e costumamos fazer essas loucuras. Não sei se você faz, às vezes só eu sou a louca, né? E tô achando, meus amigos concordaram só pra não me deixar mais tantã. De qualquer maneira, o fato de eu me desafiar facilitou que esse método, né, acontecesse, facilitou a minha leitura, porque eu sabia que eu tinha um desafio, eu queria cumprir esse desafio, mesmo deixando claro que eu não achava que eu ia conseguir cumprir até o final, e no final eu acabei completando, mas de qualquer maneira eu ficava, Tati, você se desafiou, então agora aguenta, agora vamos lá e vamos ler. Vai, garota! Sabe na academia que fica a galera do seu lado? Eu não sei, eu acho que é assim. Fica tipo, vai! Yeah! É tipo mais ou menos isso, porque o desafio é importante para você ir lendo cada vez mais. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que sim, eu usei e muito a tecnologia a meu favor. Por quê? Além de questões óbvias, como, né, enfim, ler no Kindle, por exemplo, né? Eu li muita coisa no Kindle, eu escutei muito audiobook, mas além disso, eu também usei as redes sociais no geral a meu favor. Por quê? Porque Instagram, Netflix e essas coisas todas, toda vez que alguém falava alguma coisa, por exemplo, Umbrella Academy, eu falava, opa, quero muito assistir, então eu vou ler algo que seja relacionado com isso que eu quero ler. Então, usar a tecnologia a seu favor parece uma dica boba, mas é imprescindível. Por quê? Porque a gente está acostumado com a rede social, a gente está acostumado com a Netflix do dia a dia, a gente está acostumado a ficar no computador sem fazer nada. Então, o que a gente faz? A gente vira isso a nosso favor. A gente está acostumado a ficar segurando o celular, né? Botando aqui, querendo escutar a musiquinha e tal. Então, a gente só faz uma troca que o nosso cérebro vai se acostumando pouco a pouco. E aí, uma coisa muito importante, gente, que pra mim é a dica mais importante de todas essas, e que de verdade é a galinha dos ovos de ouro dessas dicas, que é o seguinte, eu cortei algumas coisinhas tão básicas e, gente, já foi o suficiente para eu ler pelo menos ali um livro a cada 2 dias. Se eu continuar fazendo isso mesmo após o desafio, eu tô feita na vida. E sabe o que foi isso? O tempo que eu gasto, principalmente no Instagram. De verdade. O tempo que a gente gasta passando a timeline e que você nem vê foto, você só tá passando assim, ó. O dedinho tá lá. E outras redes sociais várias, você só tá nessa vibe maluca. Então, cortar isso
me deu um tempo extra gigantesco. E lembrando aqui que eu trabalho, eu tenho um full-time job, eu trabalho em horário comercial, então também não dava para eu ficar parada no meio do dia lendo à vontade. Eu tinha que ainda intercalar ali com a minha agenda do trabalho. Então, só esse negocinho, só esse cortezinho básico já me facilitou. Eu até brincava, eu não sabia mais da vida de ninguém, mas pelo menos eu estava sabendo de outros universos que eu estava lendo os livros, né? Então, essa parte da tecnologia, por isso que eu falei que a galinha dos ovos de ouro, porque de verdade fez uma diferença e é assim que eu garanto pra você que você vai conseguir, talvez não um livro por dia, porque eu tampouco tenho leitura dinâmica. Eu vou fazer um vídeo aqui, comentem aí embaixo, aproveita que vocês estão aí agora me vendo, comentem aí embaixo se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre leitura dinâmica, que eu aprendi as técnicas para usar a leitura dinâmica. O ruim da leitura dinâmica é que você não tem uma total compreensão do texto, não só pela rapidez, mas também porque você vai acostumando o seu olho a pular palavras e pular coisas. Então, a leitura dinâmica ela tem que ser usada com muita sabedoria, não dá para usar para tudo, ainda mais se você for estudar para uma prova, por exemplo. Mas eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentarem aí embaixo. Eu quero leitura dinâmica, eu quero, explica aí o que é isso. E também se inscreve no canal, porque quando sair esse vídeo de leitura dinâmica, você vai saber em primeira mão, ainda mais se você apertar o quê? O sininho. E aí tem um professor de Harvard que ele fala o seguinte, principalmente quando as pessoas perguntam para ele sobre leitura dinâmica, ele fala que o que as pessoas precisam fazer para ler mais é se entediar. E esta é uma dica que eu vou dar. Você se entediar é maravilhoso, porque a literatura consegue te tirar disso. É uma vida que não é a sua, é uma história que não é a sua, são personagens que você acaba, né, se ali, se agarrando, se apegando a eles, e é uma história que você vai tendo na sua cabeça, que você vai criando, enfim, construindo tudo. Então é muito legal, se entediem, por favor, e leiam os livros. A próxima dica é que leiam os livros, priorizem os livros, porque isso também tem a ver um pouco com a primeira dica da questão do desafio, mas foi uma coisa muito importante. Eu percebi que mesmo eu, que tenho um canal de literatura no YouTube, e que já acho que leio pra caramba, né, na proporção, ainda mais se eu for considerar a média brasileira, eu não priorizava o livro. Eu priorizava a rede social, eu priorizava a Netflix, eu priorizava os filmes, eu priorizava várias outras coisas. Então, o que eu fiz? Eu priorizei o livro. Eu priorizei de fato a literatura. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler um livro. Então, isso, juntando com o desafio, juntando com o fato de se desafiar, juntando com o fato de usar a tecnologia a meu favor, fez com que o livro ficasse muito mais acessível para mim. E por último e não menos importante, uma das melhores dicas aqui também, e que, gente, me ajudou demais, é o seguinte, presta atenção, hein? Essa é importante. É a segunda galinha, é ovos de prata da galinha, tá? É o seguinte, não tenha medo de ler pouco. Por que eu tô falando isso? Ai, nossa, mas eu leio pouco e tal. Não é exatamente isso, é assim, eu tenho 5 minutos. Eu estou com sono, e aí o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou dormir logo. Vou abrir aqui um seriadinho na Netflix, certo? Porque se eu dormir no meio, tá tudo bem. A gente nunca pensa em abrir um livro e ler, porque você fala, eu já vou dormir, eu tô com sono mesmo, nem adianta. Aliás, isso foi a coisa que eu mais escutei. Quando as pessoas começaram a saber que eu tava lendo um livro por dia, todas elas chegavam em mim e falavam, você é louca! Primeira coisa. Aí depois falavam assim, eu queria ter tempo pra ler. Aí depois falavam assim, mas eu não consigo ler toda hora, sabe? Porque, que nem antes de dormir, que seria o tempo que eu tenho, eu fico com sono. E aí eu perguntava, o que você faz antes de dormir? Aí a pessoa falava, sei lá, assiste uma série. Eu falo, então, lê uma página. Não tenha medo de ler 5 linhas e dormir, tá tudo bem. Porque é só assim que a gente vai readequando o nosso cérebro, né? A gente trabalha, gente, com rotina. A gente trabalha com questões que a gente tá acostumado. Então, até para isso, a gente tem que se desafiar e até para isso a gente tem que se readequar e transformar aquilo numa rotina. E eu quero deixar claro aqui para vocês que antes de fazer esse desafio, eu também era uma pessoa que achava que eu não lia o suficiente.
E eu também era uma pessoa que achava que eu não ia conseguir cumprir o desafio e que também ia ser impossível, eu tendo um trabalho, morando sozinha, tendo boleto pra pagar, tendo um cachorro pra cuidar, tendo minhas coisas pra fazer, os vídeos do Valer um Livro pra fazer. Eu falei, meu, nunca vou conseguir. Mas é impressionante como essa meta não é impossível. Lembrando que não estou dizendo pra você, saia daqui agora e valer um livro por dia. Até porque eu acho que um livro por dia é um tanto insano. Mas minimamente um livro por semana você consegue se você seguir aí essas 5 dicas, 5 ou 6, já perdi as contas. De qualquer maneira, são coisas básicas e lembre-se, você vai se readequando, você vai, sabe, indo de acordo ali com a tua rotina. Finge que tudo é um músculo que você tá ali, ó, trabalhando com ele. Tá? Vamos tirar essas amarras que a gente tem. E aí eu quero que você leia mais. Eu quero que você volte aqui daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses, depois que você viu esse vídeo, você pensou, você brigou comigo, tá aí brigando comigo, falando, essa mulher é louca, não vou fazer isso. Mas eu quero que você volte daqui a um tempo e me fale se você conseguiu aplicar na sua vida e se fez sentido ou não, se deu certo ou não. Eu espero que sim, porque eu realmente comecei a ler mais e acreditar totalmente nesse processo de transformação em rotina, em priorizar livros, usar a tecnologia a nosso favor, nos desafiar na medida do possível, né? Não precisa ser tanto, não precisa ser louco, enfim, e todas essas outras dicas que eu dei pra gente ler cada vez mais e melhorar essa média brasileira, pelo amor de Deus, certo? Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam. E se vocês acompanharam o desafio, eu vou deixar aqui na descrição e também no card os vlogs todos que eu fiz no decorrer desses 28 dias e também as minhas leituras aqui embaixo, esses 28 livros. Alguns bons, outros ruins, mas enfim, de qualquer maneira eu falei sobre todos eles em um vlog por dia praticamente. A gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever. Tchau!